Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no meu canal hoje para a gente conversar sobre a pandemia, as lições para a vida financeira e principalmente também para falar um pouquinho sobre a cultura do consumo racional. Eu vou aqui conversar com vocês um texto que escrevi há cerca de 2 semanas, falando um pouquinho sobre a necessidade de analisar e ressignificar muitas das coisas que estão acontecendo. De repente nós fomos pegos no meio de uma pandemia. As nossas gerações, a nossa geração em especial, nunca havia visto um problema tão grave sanitário como esse. Principalmente com essa capacidade, não só de nos assustar, de nos provocar essa ansiedade terrível, mas de desmantelar sistemas econômicos, em especial o sistema do orçamento familiar doméstico. As pessoas terminaram por não ter a possibilidade de continuar suas atividades laborativas. Muitas delas ficaram desempregadas. Os autônomos não puderam mais ir às suas frentes de serviço. Mas de tudo isso é preciso algumas lições. E essas lições são fundamentais para, a partir daí, a gente começar a construir uma nova normalidade pós-pandemia. O que fica muito claro dentro desse contexto é a nossa absoluta ausência de planejamento. Eu já gravei outros vídeos aqui, falei para vocês sobre a necessidade de a gente ter uma reserva de emergência, de ter um dinheiro guardado para as horas difíceis, para aquelas situações com as quais nós lidamos e que não estamos preparados, porque acontecem de forma repentina. É como disse Nassim Taleb, são os cisnes negros que ocorrem, como agora, não mais do que de repente o mundo parou. A reserva de emergência tem esse propósito, de você guardar a cada mês uma quantia tal para que você possa ter naquelas horas amargas e difíceis. Mas uma outra questão é fundamental. Essa nossa ausência de planejamento cria também uma ideia muito clara de como nós nos endividamos. Porque se nós não planejamos nossos gastos, obviamente, nós cometeremos erros na hora de contrairmos as nossas dívidas. Isso tem um efeito cascata de tal forma e tal maneira que torna-se incontrolável. Mas aí é importante destacar, quando eu conversei sobre o orçamento doméstico, sobre a necessidade de racionalizar os gastos, é preciso destacar que toda essa cultura ela é muito construída a partir da ideia do planejamento. Nós, brasileiros, costumeiramente ligamos o piloto automático e costumamos tomar as medidas quando de repente a casa cai, quando os buracos do teto são perceptíveis com as goteiras. Nós não temos aquela cultura da prevenção, da previdência, do planejamento. Isso tudo tornou muito mais difícil, está tornando muito mais difícil esse momento. E o importante destacar é que a nossa cultura de consumo é extremamente irracional, ela não é planejada. E o que é pior, nós somos muito movidos por necessidades na hora de comprar que não são nossas, são necessidades dos outros. Ou seja, nós terminamos sendo marionetes e Maria vai com as outras. O que essa pandemia também ensinou? Ensinou que nós não precisamos de muito para vivermos. Nós não precisamos de tanto pares de sapato, de tanta peça de roupa, de tantos objetos. A ideia do minimalismo não é uma peça retórica, é uma necessidade visceral para construirmos uma sociedade planetária sustentável. Porque o consumo irracional traz consequências nefastas para todo o ecossistema. E nós percebemos através dessa lição dura que muitas vezes o nosso consumo é plenamente irracional. E o outro ponto importante, que aqui eu trago Schopenhauer, ele dizia que a maior das infelicidades é a comparação, é quando a gente se compara com o vizinho, com o outro, quando o nosso consumo é movido pela comparação. Por isso que nós terminamos consumindo e adquirindo coisas que não precisamos, mas para ter o status quo, para parecermos com alguém ou com algo. Na maioria das vezes, nós não valorizamos o que temos, ficamos ansiosos para possuir mais e não aproveitamos nem sequer o que temos. Essa coisa maluca, irracional, absurda, que tem levado de fato a esse colapso civilizatório.
A ideia do endividamento é muito fruto dos nossos péssimos costumes e dos nossos péssimos hábitos. E a ausência de uma educação financeira, de uma cultura de planejamento, de antecipação das coisas, torna tudo muito pior. Então eu queria exatamente neste vídeo dizer isso para vocês. Comece a planejar seu orçamento doméstico, planejar com antecipação até mesmo as suas vontades e os seus sonhos. Quando a gente compra uma coisa a perder de vista financiada, nós estamos comprando algo para o qual a gente não tem o recurso. Estamos pegando emprestado. É ilógico e não funciona bem uma equação dessa natureza. Os grandes estudiosos de finanças comportamentais estão aí para dizer isso. Por isso, se nós queremos aprender a superar o endividamento, deixar de, por exemplo, utilizar um cartão de crédito com pagamento mínimo ou um cheque especial, que vai nos levar a uma dívida crônica e quase insuperável, é necessário, antes de tomar as atitudes, pensar e pensar muito. Será que aquilo que eu quero comprar é necessário, é essencial? Neste momento eu tenho as condições de adquirir aquele bem, ou eu posso postergar, adiar um pouco mais? São essas perguntas que vão nos dar a oportunidade de refletir melhor na hora do consumo. O endividamento, ele muitas vezes é gerado por uma perda de emprego, por uma situação inusitada, mas na grande maioria é fruto das nossas falsas percepções da realidade. Ou principalmente fruto dessa nossa pouco saudável atitude de querer imitar os outros. Por isso, vamos aprender a ressignificar nossas vidas. Vamos construir algo para nossas vidas que tenha como ponto fundamental o equilíbrio. Uma vida financeira saudável e tranquila nos dá um colchão e um repouso muito melhor. Porque na hora que você se endivida, até as relações interpessoais, familiares são contaminadas. Você começa a tratar mal seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo. Tudo vira um caos. Por isso, eu quero dizer para vocês que estão passando por sérias dificuldades. A gente não pode baixar a cabeça, é levantar a cabeça. Saber que um novo horizonte vai vir na frente. Mas eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que investir mais na minha capacidade intelectual, para que eu possa vender o produto meu, que é o conhecimento. Se eu sou comerciante, tenho que planejar melhor essa nova estratégia com esse novo. É preciso também fazer essa política constante de planejamento, dando cada passo pequeno, mas ao longo do tempo ele vai se sustentando. Do que dar aqueles passos largos, as suas pernas não vão suportar. Então todas essas dificuldades são possíveis de ser superadas, mas é preciso que vocês criem essa cultura do planejamento, da antecipação, para construir uma vida sustentável. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.